Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está em Marcos, capítulo 8, versículo 35. E diz assim: Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo pela minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. A vida verdadeira que Jesus está falando aqui é a vida eterna, aquela que Jesus veio conquistar para nós, porque Ele quer que onde Ele está, estejamos nós também. Enquanto estivermos aqui, Ele não nos deixará faltar o essencial, mas o plano principal que Ele tem a nosso respeito não é para esse lugar. Devido ao pecado que reina neste lugar, aqui teremos apenas momentos de felicidade, um pouco de paz, alguns momentos de alívio. Mas tudo o que Ele deseja para nós é eterno. E por isso Ele foi nos preparar um lugar. E um lugar eterno, com sentimentos eternos, diante da presença de um Deus que é eterno. Infelizmente, somos tão apegados a essa vida e buscamos tanto vencer nesta terra, não é? Que acabamos esquecendo da brevidade que é essa vida. Queremos e investimos tanto em conquistar o sucesso aqui que colocamos como prioridade nossos próprios interesses. Criamos tantas raízes aqui que nós damos trabalho ao Espírito Santo para nos arrancar daqui ou simplesmente nos fazer olhar para a necessidade do próximo. Estamos tão envolvidos na nossa vida, estamos gastando tanto tempo para conquistar as nossas coisas que nós acabamos não percebendo a necessidade do outro. Por isso que nós conseguimos observar tantas pessoas no seu leito de dor, mesmo na velhice, sendo comidos vivos pela doença, pela angústia de tantas coisas que ainda estão pendentes, querendo muito ficar por aqui, porque ainda tem muitas coisas que precisam fazer e muita gente para sustentar. E o pior, não se prepararam para descansar no Senhor. Correm de um lado para outro, acham que sua família não vai sobreviver sem eles e por isso não se prepararam para descansar. E por isso muitas vezes, diante da doença, diante de uma morte iminente, eles não conseguem descansar porque estão preocupados com o bem-estar dos outros e em tudo que eles conquistaram durante toda a sua vida aqui na Terra. E na verdade, como diz o sábio Salomão, eles perderam tempo correndo atrás de vento, correndo atrás de coisas e deixaram de curtir as pessoas e até a sua própria vida. No mundo que vivemos, a gente precisa entender que não se morre mais por velhice. Estamos indo embora cada vez mais cedo, devido às muitas enfermidades, epidemias, violência e até mesmo o estresse de viver correndo atrás de vento.
8, agora no versículo seguinte, o versículo 36, Paulo nos questiona dizendo: o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? E a vida verdadeira aqui é colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Porque as demais coisas Deus sabe que precisamos e vai acrescentando conforme a nossa necessidade. É Ele quem nos dá o pão de cada dia. É Ele que nos concede a força para sairmos para trabalhar. É Ele que nos dá a sabedoria para conduzir-nos nas melhores decisões. Dependemos dEle. Se não fosse Ele, não adiantaria correr, porque nós não teríamos saúde para isso, ou uma oportunidade de emprego. Tudo depende dEle e, no entanto, a gente acha que é por nossa força, é porque nós corremos atrás e conquistamos tudo o que temos. Somos muito apegados a este mundo e às nossas conquistas, aquilo que o nosso braço nos deu. O que na verdade está tudo errado. Nós devemos estar preocupados em estarmos construindo um patrimônio no céu. Tudo aqui é pouco demais e passa muito rápido. Precisamos nos encher da esperança que aquilo que Deus está preparando para nós é eterno e vale a pena viver por isso e levar outros a viverem esta bendita esperança pela fé, tendo a certeza de que dias melhores virão. E se a morte chegar, trará apenas a certeza de que não é o fim, e sim o começo de uma vida melhor. Isso mesmo. Aqueles que entregam a vida ao Senhor, eles têm por certo que a morte não é o fim, mas é o começo de uma vida extraordinária na presença do Senhor. Por isso, você e eu precisamos entregarmos a nossa vida ao Senhor, esquecermos um pouco dos nossos interesses e colocar os interesses do Senhor em primeiro lugar, para que possamos herdar esta herança eterna que o Senhor preparou para cada um de nós. Você imagina quantos anos você vai viver? Eu quero viver eternamente. E se você também quer, então vamos abrir mão dos nossos interesses passageiros e vamos priorizar as boas novas de que existe uma vida eterna para aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador. Uma das maiores dificuldades da pregação do Evangelho é cortar as nossas raízes deste mundo. Por mais que a maioria das pessoas achem que estão vivendo dias difíceis, ninguém quer sair daqui. Todos querem permanecer nesse lugar. Todos querem que Deus modifique todas as coisas e transforme esse lugar num lugar de paz. Que o Senhor restaure famílias, restaure saúde, que o Senhor lhes dê a vitória para que eles consigam conquistar alguns bens que eles tantos sonham. E por isso, essas pessoas correm de um lado para outro e pedem ajuda de Deus para conquistarem cada vez mais. E, no entanto, não percebem que estão apenas criando raízes nesse lugar. E por isso, abrir mão desse lugar para colocar o reino de Deus em primeiro lugar é muitas vezes difícil, como aquele jovem rico em que disse que estava acostumado
a guardar todos os mandamentos, um homem temente a Deus. E na hora de provar, quando Jesus diz, vai e vende tudo que tens, aí ele diz, não posso fazer isso, porque eu tenho muitas coisas. E mesmo com toda a sua riqueza, ele saiu daquele encontro triste, porque era muito rico. É uma pena. Aquele jovem tinha tudo para herdar o reino de Deus. No entanto, ele escolheu as riquezas desta terra. Talvez, sem perceber, você também esteja escolhendo esse mundo. E por isso eu gostaria de apelar para o teu coração nesta manhã e te pedir, abre mão de tudo isso. Abre mão de tudo que você está correndo atrás. Entrega ao Senhor todas as tuas conquistas. E Ele fará com que tudo fique no devido lugar na lista de prioridades. É importante termos um certo conforto aqui. É importante termos sonhos e corrermos atrás desses sonhos. Mas não podemos passar por cima de famílias, de pessoas e muito menos do reino de Deus. Nós devemos andar nesta terra com os olhos no céu, na certeza de que tudo aqui é muito passageiro. Então nós precisamos focar o nosso patrimônio em algo que é eterno, onde a traça e a ferrugem não comem. Você não gostaria hoje de entregar sua vida ao Senhor? Você não gostaria, como diz o versículo de hoje, esquecer um pouco de si mesmo pelo Evangelho, para que você consiga a vida eterna? Porque essa, além de difícil de lidar, ela é passageira. Nós precisamos confiar num Deus que nos prometeu a vida eterna. Vamos orar por isso? Deus querido, ajuda-nos a escolher o céu, ajuda-nos a escolher colocarmos o Teu reino em primeiro lugar, ajuda-nos a nos desapegarmos deste mundo, ajuda, Senhor Deus, a priorizarmos as Tuas coisas. Ajuda-nos, Senhor Deus, a não ficar correndo atrás de dinheiro, de sucesso, de bens materiais que nós deixaremos aqui, nós não levaremos para lugar nenhum. Ajuda-nos, Senhor Deus, a focarmos no céu. Ajuda para que nos preparemos e possamos também preparar outras pessoas para esse reino eterno. Tem pessoas que estão infelizes nessa terra, não entendem porquê, mas nada aqui mais lhes satisfazem. Ajuda-nos a chegarmos a essas pessoas e apresentarmos um reino eterno, onde não existe dor, separação, morte, nem choro. Ajuda-nos, Senhor Deus, a mostrar, a apontar para as pessoas que existe um lugar, além do rio, para cada um de nós. Estamos cansados dessa terra, mas aqueles que têm a esperança da vida eterna, eles renovam suas forças a cada manhã. E por isso eles aguentam passar por tantas tempestades nessa terra, porque eles sabem que não vão morar nesse deserto, mas estão a caminho da terra prometida. Ajuda-nos nessa nova semana a termos essa visão, a não darmos tanta importância às coisas dessa terra, mas entendermos que tudo que estamos vendo vai passar, mas as tuas coisas permanecerão. Mas a tua palavra, ela permanecerá para sempre. Aquele Jesus que disse que ia ali preparar um lugar para nós, virá nos buscar em breve. E por isso devemos estar preparados. Ajuda-nos também a organizarmos a nossa casa, a deixar tudo em ordem, para que os nossos familiares também tenham este prazer de viver na tua presença para sempre. Obrigado por essa promessa bendita. Essa é a maior promessa que temos, a vida eterna. Obrigado porque Jesus conquistou isso para nós. Agora nós somos filhos de Deus.
co-herdeiros com Cristo Jesus, habitaremos para sempre na Tua presença. Que essa certeza, que essa alegria nos mova na caminhada aqui na Terra, sabendo que nós estamos trabalhando para termos o essencial, mas o extraordinário está para chegar, quando esse céu se rasgar e o Senhor nos chamar pelo nome. Obrigado por essa certeza. Dá-nos um coração desapegado a esta terra. E dá-nos, Senhor Deus, uma mente que pensa 24 horas no dia em que iremos nos encontrar contigo e vivermos para sempre ao teu lado. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.